Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 4, segunda-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a salvação completa, a solução para todos os problemas. O posicionamento de Romanos e de 1ª e 2ª Coríntios na Bíblia. Neste capítulo falaremos sobre o arranjo divino quanto ao posicionamento de Romanos e de 1ª e 2ª Coríntios na Bíblia. A disposição desses livros nas Escrituras se deve, antes de tudo, à vontade de Deus, e não apenas ao critério de autor, conteúdo e destinatário. Deus conhece cada detalhe da natureza humana e sabe que, quando o homem se depara com algum problema, tende a ficar preso nele. Na verdade, as 2 epístolas de Paulo aos Coríntios foram escritas antes de sua epístola aos Romanos. Nas cartas aos Coríntios, Paulo trata de vários problemas enfrentados pela igreja em Corinto. E na carta aos Romanos, ele fala sobre a salvação completa de Deus. Portanto, Deus colocou Romanos antes de 1ª e 2ª Coríntios para não ficarmos concentrados nos problemas que existem na igreja em Corinto. Essa sequência maravilhosa das Escrituras é para que saibamos que o poder que há no Evangelho de Deus é a solução para os problemas da igreja. A salvação apresentada no livro de Romanos é a salvação para todos os problemas mencionados por Paulo em sua 1ª carta aos Coríntios. O teor da 1ª epístola aos Coríntios. De acordo com o relato do apóstolo Paulo, os problemas da igreja em Corinto estavam relacionados à divisão, em funções de opiniões divergentes e preferências por este ou aquele apóstolo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 11 ao 13. A imoralidade, um membro da igreja que se atreveu a possuir a mulher do próprio pai. 1 Coríntios 5:1. Ao litígio entre os irmãos. Uns levavam outros a tribunais humanos. 1 Coríntios 6, do 1 ao 6. As coisas e comidas sacrificadas a ídolos. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 4. A dificuldade em reconhecer a autoridade apostólica. 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 1 ao 2. E ao uso inadequado dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita em Éfeso. Mais tarde, ele enviou seu cooperador Tito a Corinto para saber como os irmãos reagiram às suas palavras. Paulo usou palavras duras, com teor de advertência, para tratar dos inúmeros problemas que existiam ali. Essa situação lhe trouxe intranquilidade ao espírito, ao ponto de desejar encontrar Tito o mais rápido possível para obter notícia dos irmãos. 2 Coríntios capítulo 2, versículos do 1 ao 4 e versículos do 12 ao 13. Uma boa lição que também podemos extrair daqui é que em momentos de apreensão, aflições e lutas espirituais, é importante ter ao nosso lado irmãos como Tito. 2 Coríntios 8:23. Graças ao Senhor, Paulo encontrou Tito na Macedônia e foi consolado ao receber boas notícias da igreja. Leamos: porém Deus, que
que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresse. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. 2 Coríntios capítulo 7, versículos do 6 ao 9 e o versículo 13. Paulo ficou muito alegre e encorajado com a reação da igreja em Corinto, pelo genuíno arrependimento dos irmãos, pela saudade que sentiu dele, pelo zelo e pela afeição que tinham para com ele. Essa atmosfera de graça deu a Paulo o encargo para escrever a segunda epístola aos Coríntios, um complemento à primeira carta. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.